Vamos continuar analisando os atos administrativos singulares. A gente já leu 3 capítulos, faltam 2, né, o capítulo 4 e o capítulo 5, e a gente acaba esse título, né, esse título 4. Ainda falta bastante para a gente acabar a parte da administração canônica, né? Infelizmente, eu não tenho tempo para fazer vídeos muito longos, e também mesmo se eu tivesse, eu acho que não compensa fazer vídeos muito longos, porque cada tópico, né, tem suas especificidades, uma série de conceitos. Então acho que se fizesse vídeo de 2 horas assim, seria uma coisa muito cansativa. Imagina ficar me escutando durante 2 horas, deve ser um tormento. Então acho que vídeos curtos, feitos diariamente, ou quase todos os dias da semana, né, sempre que me sobra tempo, acho que funciona melhor. Bom, então vamos ler o capítulo 4. O capítulo 4 vai falar dos privilégios, né? Lembra que a gente ontem estava estudando os rescritos, né? Que são aqueles decretos, né? Ou documentos análogos aos decretos, que fornecem privilégios, graças, ou até mesmo dispensas, né? É um documento que precisa ser material, mas pode haver atos executivos da esfera verbal, né? Desde que as pessoas assinem um termo com testemunhas e tudo mais, né? É um documento que no contradito equivalente substitui o anterior, né? Aliás, o primeiro substitui o segundo, né? Que é exatamente o oposto dos decretos, né? Onde o mais atual substitui, o rescrito vale o primeiro, né? Salvo se houver menção dele, uma refutação no segundo e tal. São coisas que vão aparecer pouco, talvez vocês nunca encontrem algo concreto a esse respeito na vida de vocês, mas eu acho importante estudar. Então, a gente vai fazer a leitura completa do Código Canônico, agora a gente vai estudar os privilégios, né, que é um termo específico, né? O privilégio e a graça vão ser estudados nesse capítulo, e amanhã, enfim, no próximo vídeo, seja lá que dia que vai ser feito, vai trabalhar com a dispensa, né? Então, vou começar a ler aqui o cânone 76, tá bom? O inciso 1, né, ele vai definir o que é o privilégio. Ele vai dizer o seguinte: o privilégio, ou seja, a graça ortogada por ato peculiar em favor de certas pessoas físicas ou jurídicas, pode ser concedido pelo legislador ou ainda pela autoridade executiva a quem o legislador tiver concedido tal poder. Inciso 2. Após centenário memorial, induz a presunção de ter sido concedido o privilégio. Bom, o inciso 1 vai dizer o seguinte: o privilégio, né, que é alguma benesse, vai ser ortogada, né? Então, é um ato peculiar, ou seja, uma pessoa vai fazer isso, é peculiar a alguém de competência disso. A pessoa física, né? Uma pessoa dotada de CPF, RG, ou uma pessoa jurídica, por exemplo, Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco provavelmente tem CNPJ. A igreja pode conceder uma graça ao Centro Dom Bosco, a instituição sendo Dom Bosco, e pode muito bem instituir durante esse processo a todos os membros atuais e passados do Centro Dom Bosco. Futuros aí já é um pouco mais complicado, tá bom? É possível, tá? O legislador, a autoridade competente, o que quer que seja, pode fazer isso. Pode ser motu próprio, né? O Papa pode conceder isso aí, é possível. Tá? O inciso 2 diz o seguinte: o privilégio que é centenário, né, tem mais de 100 anos, ou imemorial, né, não se sabe muito bem quando que começou, é considerado privilégio oficializado, né? Então, se uma coisa tem um privilégio desde a Idade Média, você não sabe muito bem como começou, mas existe, não se faz um reexame desse privilégio, se mantém, tá? Cânone 77. O privilégio deve interpretar-se segundo as normas do Cânone 36, inciso 1, mas deve empregar-se sempre a interpretação com a qual os favorecidos com o privilégio de fato consigam alguma graça.
tá bom? O que seria essa interpretação do privilégio à luz do cânone 36? Cânone 36. O cânone 36, tá? É dos atos administrativos, do capítulo 1. Ele vai dizer o seguinte, no inciso 1. O ato administrativo deve entender-se segundo o significado próprio das palavras e o uso comum de falar, em caso de dúvidas concernentes aos litígios judiciais ou a combinar ou impor penas, ou os que coartam os direitos da pessoa, ou lesam os direitos adquiridos por outros, ou são contrários a uma lei em favor dos particulares, são de interpretação estrita. Todos os outros são de interpretação nula. Né? Então, aquilo que usa termos específicos, né, o privilégio que usa termos específicos, vai ser interpretado de maneira estrita, estrito senso. Aqueles que tiverem proposições latas serão interpretadas lato sensu. Tá? Cânone 78, inciso 1. O privilégio presume-se perpétuo, a não ser que se prove o contrário. Isso aqui é interessante. Uma vez concedido o privilégio, ele vai ser perpétuo, ou seja, ele vai durar para sempre, até que se prove o contrário. Não é que alguém anule. Tem como fazer moto próprio de anulação? Não existe moto próprio de anulação de privilégio. Tá? Existe sim um moto próprio de anulação de privilégio depois de uma avaliação da Cúria Romana. Eles passam a documentação para o Papa e o Papa toma uma decisão moto próprio. Por isso que eu falei, com as pessoas futuras é complicado. Por que é complicado, né? Porque, vamos usar um exemplo. O Centro Dom Bosco recebe um privilégio e tal. Alguma pessoa entra lá e começa a ferrar com a instituição. Isso aí pode ser denunciado em um julgamento e depois o privilégio ser removido por causa da má conduta de uma pessoa ou de várias, pode ser um grupo também. Tá? Então isso existe. Isso existe. Inciso 2. O privilégio pessoal, isto é, aquele que segue a pessoa, extingue-se com ela. Então, uma vez que a pessoa morreu, ela não tem mais um privilégio, um terreno, isso é óbvio, né? Então não passa para herdeiros, o filho vai ter o privilégio do pai, não. É pessoal. Inciso 3. O privilégio real cessa pela destruição total da coisa ou do lugar. O privilégio local, porém, revive se o lugar se restaurar dentro de 50 anos. Isso aqui é para privilégios concedidos a construções, tá bom? Então, se você destruir completamente, arrebentar completamente, a coisa, você tem o cesso do privilégio, porque aquela coisa não existe mais, como se fosse uma morte. Né? Dentro da localidade, se ele se reviver dentro de 50 anos, ele volta ao privilégio. Eu não sei por que eles botaram essa data específica, tem que ser 50 anos, não faço a menor ideia. Mas aqui, são 50 anos. Cânone 79. O privilégio cessa por revogação feita pela autoridade competente, nos termos do cânone 47, sem prejuízo do prescrito no cânone 81. O que seria o cânone 87? 47. Vai voltar aqui nas leis gerais. É o último cânone das leis gerais. Vai dizer o seguinte: a revogação de um ato administrativo por outro ato administrativo da autoridade executiva competente somente surte efeito a partir do momento em que for legitimamente notificada a pessoa para a qual foi dado. Né? Então, caso há o cessamento de privilégio, se comunica a pessoa e aí se considera o privilégio tolhido. Tá bom? E o cânone 81 a gente já vai ler daqui a pouco. Cânone 80, inciso 1. Nenhum privilégio cessa por renúncia, se esta não for aceita pela autoridade competente. Tá bom? Então, se a renúncia não for aceita, por exemplo, um padre pede renúncia para um bispo e não for aceito, o privilégio mantém, mesmo com a pessoa querendo renunciar. Inciso 2. Qualquer pessoa física pode renunciar ao privilégio concedido exclusivamente em seu favor, tá bom? CNPJ não, tá bom? Já é porque envolve mais pessoas, é uma instituição. Mas na pessoa física, se eu recebo um privilégio e eu não quero mais ter esse privilégio, eu posso simplesmente notificar que eu não quero mais e vai ser cessado o privilégio. Agora, para as pessoas jurídicas, vai estar no inciso 3 desse cânone. A gente vai ler ele agora.
As pessoas singulares não podem renunciar ao privilégio concedido a alguma pessoa jurídica, ou em razão da dignidade do lugar ou da coisa, para aquelas coisas de construção que eu falei. Nem é lícito a pessoa jurídica renunciar ao privilégio que lhe foi concedido, se tal renúncia redundar em prejuízo da igreja ou de outrem. Entendeu? Então, se o Santo Dom Bosco recebe privilégio, dificilmente ele vai conseguir renunciar a esse privilégio. Não faz muito sentido renunciar ao privilégio, mas vamos supor que o cara que o centro queira. Só se for acordado por todos os membros, sabe? E é normal grupos terem discordância, tá bem difícil ter um consenso, né? Sem que haja coerção, por exemplo. Vocês sabem do que eu tô falando. E o que faz todo sentido, é muito justo, né? Uma pessoa só não é justo decidir por todas as outras que trabalham no mesmo lugar, né? Você destrói o privilégio seu só, né? Não os dos outros. Cânone 81. Não se extingue o privilégio ao cessar o poder de quem o concedeu, a não ser que tenha sido concedido como cláusula secundum beneplácito ou outro equivalente, tá? Por exemplo, se o Papa Bento XVI concede privilégio a uma pessoa e aí ele renuncia, o privilégio da pessoa ainda se mantém, tá bom? Existe um tipo de cláusula, um tipo de documento, foi mencionado aqui. É um tipo de documento, acho que eu já mencionei. Bom, a gente já falou do decreto, do rescrito, já falou do documento motu próprio. E aí o cânone ele apresentou um outro tipo de documento, que é a cláusula, né? Você pode chamar de documento se quiser, que é Secundum Nostre Beneplacitus, né? O que seria esse Secundum Nostre Beneplacitus? Na época do Império, eu não sei se já chegaram a ver isso nas aulas de história, ou se só ensinam isso na faculdade. Eu não lembro de ter visto isso no ensino fundamental nem médio, só vi na faculdade. Mas tinha o beneplácito régio, né, que algumas ações da igreja elas tinham que ser assinadas pela igreja e pelo monarca. Tá? Aqui não está falando, segundo o nosso beneplácito, aqui não está se referindo, como é que eu posso dizer, ao beneplácito régio, né, na necessidade de ter uma assinatura do monarca, sei lá, do presidente da república, sei, o chefe de estado, etc. Não é isso? Se refere a um consenso. Nos primeiros vídeos eu me lembro muito bem de ter falado dos tribunais eclesiásticos da Cúria Romana, né, e também do Papa, né? Então, colegiado de cardeais, colegiado de arcebispos, colegiado de bispos e o papinha. Existem alguns casos em que privilégios são dados segundo o nosso beneplácito, tá bom? Que depois da morte de da cúria que o concedeu, é necessário fazer um reexame, porque uma outra cúria pode ter uma opinião diferente. Para as pessoas que moram perto da minha cidade, né, com certeza tem pessoas que moram perto da minha cidade que estão ouvindo isso agora, essas pessoas conhecem uma cidade chamada Batatais. Né? E a cidade de Batatais tem uma cláusula secundum nostre beneplacitus. Tá? A igreja tem um privilégio lá de patrimônio, graças às comunidades lusitanas devotas ao Bom Jesus da Cana Verde, que receberam uma cláusula secundum nostre beneplacitus. Na época, estava o Bento XVI. Mas mudou o Papa já faz um tempo, já faz 10 anos, e tá, né? Ainda, o lugar ainda é preservado com dinheiro que... A praça é tombada como patrimônio público, né, patrimônio cultural e tudo mais, e até ela recebe uma verba especial para se manter, e a igreja recebe uma verba especial da igreja para se manter. Porque tem muita coisa importante ali, é um santuário, na verdade, né? Santuários, eles recebem... santuários grandes, como o de Aparecida, recebem privilégio excelsus, né? Então, mesmo se o Papa renunciar ou morrer, vale. E tem alguns santuários menores que recebem, como são menores, recebem a cláusula secundum nostre beneplacitus, tá bom? Mas como é uma coisa muito bem cuidada, muito bem feita, né? Porque santuários menores é mais fácil de esconder corrupção, entendeu? Por exemplo, a Aparecida ela recebe muito dinheiro
E ela tem uma infraestrutura muito grande. Então, se o pessoal começar a roubar dinheiro, com certeza a infraestrutura vai começar a se deteriorar muito rápido. Então, é fácil perceber isso. Agora, para cidades de interior de estados, por exemplo, aqui no Brasil, né, que está bem longe da Itália, é mais fácil de esconder essas coisas. Por isso que as dioceses são encarregadas, ordenadas pelo Vaticano, a, a cada troca de papado, vistoriar o local para ver se ele continua cumprindo as exigências para receber o beneplastos, né? Deixa eu tentar pensar um outro exemplo. Ouro Preto. Ouro Preto também tem segundo nós beneplastos. Antes mesmo do direito canônico ele já tinha recebido isso. Isso é coisa do século passado, bem do comecinho. Esse texto aqui é da década de 80, tipo uns 80 anos depois veio o Código Canônico, e aí... O que mais que eu lembro? Putz, pior que... acho que eu vou lembrar só desses casos aqui. Só lembrar... Eu não sei se a Assis também tem isso. Eu precisava pesquisar. Conversar com o pessoal de lá pra ver se eles conseguem descobrir isso pra mim. Porque lá guarda umas relíquias de santos, sabe? Relíquia de primeiro grau. De primeiro grau, tá? Que vem direto do santo, né? Então, tipo, roupa, coisas do gênero, né? Crucifixos, terços que eram usados por santos. Tem pedaço das vestes da Santa Filomena, entendeu? Então, talvez tenha beneplasto. Bom, mas enfim, acho que eu falei demais desse negócio aqui, vocês já entenderam. Qualquer dúvida é só me perguntar, viu? Pode me perguntar aqui pelo YouTube mesmo, não tem problema. Ou, se preferir uma conversa privada, tiver no WhatsApp, essas coisas, pode perguntar por lá. Vamos ler agora o Cânone 82. O privilégio não oneroso para terceiros não cessa pelo não uso ou pelo uso contrário. Mas o que for gravoso para outros perde-se, se sobrevier prescrição legítima, tá bom? Então, um privilégio que não onera terceiros, tá bom? Então, um privilégio que abrange uma gama de pessoas, vamos supor que, sei lá, fosse 3 pessoas, aí concede, mas é um grupo. Só que não é uma pessoa jurídica, então coloca o privilégio de 3 CPFs. Vamos supor que um dos membros se corrompe. Isso não regaça o privilégio dos outros 2, salvo se houver prescrição, porque às vezes os outros 2 podem dizer que não estão acumulados com o engano, mas quando vai se avaliar se descobre que estão, né? Óbvio que a pessoa vai mentir, ainda mais se envolver dinheiro, né? Vocês sabem como as pessoas são, né? Cânone 83, inciso 1. Cessa o privilégio por ter decorrido o tempo ou por se ter atingido o número de casos para que foi concedido sem prejuízo do prescrito no cânone 142, inciso 2. A gente não vai ler ele porque ele fala de um assunto completamente diferente, a gente vai pular. Eu só quero ressaltar nesse cânone, nesse inciso, né? Que se o privilégio não for utilizado num tempo devido, ele é cessado, né? Ou se ele for concedido, por exemplo, para ser usado 20 vezes, na 20ª vez cessa, né? Usou, acabou. Não vai... Só se ele for prorrogado para mais mesmo. Se não for, não vai ter uma 21ª, tá bom? Algumas quermesses têm esse privilégio. Elas recebem, tipo, sei lá, durante 5 anos seguidos elas recebem uma verbinha, sabe? Depois não recebe mais, sabe? Acaba o privilégio. Inciso 2. Cessa também se no decurso do tempo se modificarem de tal modo as circunstâncias que, a juiz da autoridade competente, o privilégio se tenha tornado nocivo ou ilícito para o seu uso. Então, se for percebido aquelas condições favoráveis para ter o privilégio não existem mais, e aí o privilégio está sendo usado de maneira abusada, ele pode ser cessado também. O tribunal pode cessar ele sim. Mesmo se ele for dado com a pretensão de ser eterno. Entendeu? Lembra que eu falei lá um dos cânones? Deixa eu lembrar o número aqui. O 78. Falei, olha, ele é eterno a não ser que se prove o contrário. Então, se provar o contrário, ele é cessado.
E aí tem vários tipos, né, de casos porque pode ser cessado. Nem precisaria desses cânones, né? A imaginação humana já conseguiria pensar em alguns desses aspectos. E para concluir, o cânone 84. Daí já acaba que o vídeo já ficou grandinho. Quem abusar do poder que lhe foi concedido por privilégio merece ser privado do próprio privilégio. Por isso, o ordinário, depois de ter avisado em vão o privilegiado, prive do privilégio que ele mesmo concedeu quem dele abusa gravemente. Se, porém, o privilégio tiver sido concedido pela Sé Apostólica, o ordinário tem a obrigação de avisar. Então, assim, quem abusa do poder que foi concedido vai ser avisado pelo ordinário, né, pelo tribunal eclesiástico, para parar de abusar. Se a pessoa continua, cessou. Se foi dado pela Cúria Romana, ou até mesmo pelo Papa, a Cúria Romana ou o Papa, ou os dois, tem que ser avisados, tá bom? Só que a Cúria Romana, ela lida com muitos casos, tá? Então, se um dia você receber algum privilégio da Cúria Romana e você abusar desse privilégio, nem espere ter segunda chance, tá? Os cardeais do Vaticano não querem nem saber. Tipo, ai, mas eu preciso. Não, problema seu. Quem mandou se comportar mal, né? Bom, aí próximo vídeo, né, não sei que dia vai ser, a gente lê o capítulo 5, que é das dispensas, né? Geralmente dispensas eclesiásticas, né? Dispensas ordinárias, paroquiais e tal. A gente vai entender mais ou menos, né? Fala, nossa, mas e quando o padre aqui da minha paróquia quis renunciar, quis parar de exercer a função? Como é que será que acontece para isso, né? O que se discute, com quem que vê isso, né? Então, para aqueles que têm curiosidade de saber sobre isso, vai ser divertido. Acho que vocês vão gostar. Eu acho. Tenho certeza não.